Opa, minha gente, como é que vocês estão? Eu acho que uma coisa que estamos muito acostumados nessa net é as famosas versões alternativas de terror ou animações que tanto amamos e conhecemos. Ou como o termo que eu gosto de chamar e que muito provavelmente vocês também devem conhecer, as famosas creepypastas. Que quando você se decide ir um pouco a mais a fundo e pesquisar de fato o que são esse tipo de coisa que chamamos de creepypastas, se retrata de histórias de terror espalhadas pela internet, que com certeza quem viveu muito nessa internet também deve conhecer com muito bom gosto. Só que com o tempo sabemos que creepypasta acabaram ficando meio defasadas, e que a popularidade disso, digamos que hoje em dia não é mais tão forte quanto na época que isso começou a ficar famoso, mas hoje em dia temos algo muito melhor e que se aprofunda muito mais no terror da internet, que são os famosos Analog Horrors que vocês devem conhecer e que eu tanto amo trazer aqui para vocês. Que para uma melhor definição do que seria Analog Horror, vamos dizer que seria um subgênero do terror que se inspira na estética e da qualidade de mídias analógicas, como por exemplo, que você já deve conhecer, as famosas fitas VHS. Como imagens e com baixa resolução para criar um ambiente perturbador e aterrorizante, e que na maioria das vezes sempre funciona. Mas uma coisa que começou a ficar muito famosa devido a eles é terem algumas versões alternativas de terror de alguns desenhos que tanto amamos. E a regra é clara, que agora se existe na internet, provavelmente também terá um Analog Horror em algum momento. E esse caso aqui não é diferente, pois hoje iremos falar do canal Vibinglef, que trouxe, digamos, alguma obra bem interessante, principalmente envolvendo o Kung Fu Panda, que é algo que eu de verdade não esperava ver um Analog Horror ou qualquer coisa de terror sobre, mas que vale muito a pena eu estar falando aqui para vocês. Pois vamos dizer que o Vibinglef ele já é alguém bem familiarizado quando se trata de terror de algumas versões, como por exemplo essa do Bob Esponja que vocês estão vendo de fundo, que digamos que é bem perturbadora. SpongeBob, could we borrow some soap? Soap? But we used to use soap. Do you want fresh scent or heavy? Here it comes. Zoo, zoo, zoo. Don't lie to yourself. You can't live without that snail. You lived almost your entire life with it. You're not helping yourself at this point, Sponge. Right, Gary? Então, antes de tudo, eu já lhe peço que se você falou por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like para nós estarmos se aprofundando e falando um pouco mais sobre o Analog Horror do Kung Fu Panda. E eu peço também que não esqueça de estar comentando sobre o que você acharam dessa obra e que todos os links e os créditos eu deixarei na descrição. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, eu sou o Liu e vamos falar sobre o Analog Horror de Kung Fu Panda. O vídeo em si começa com, digamos, um pequeno aviso, nos alertando que pode conter algum tipo de luzes piscantes e para pessoas sensíveis não assistirem, com logo em seguida, o Po, o protagonista da obra, de costas para o limbo. Mas logo de cara podemos notar que aqui não é algo normal, pois claro, se trata de um Analog Horror, e o Po parece estar com uma visão meio distorcida, ou melhor, de ódio. Mas logo em seguida parece que uma voz começa a falar com ele. E essa voz nós reconhecemos como o vilão do segundo filme, que se retrata do Lord Shen. E para quem se lembra minimamente do filme, sabe que ele se o retrata como o vilão da obra. E aqui também ele fala as mesmas falas que ele citou para o Po no filme, dizendo que ele tirou tudo dele, sua família, e que ele não teria como ter paz. Mas o que vemos logo em seguida é algo bem diferente do que aconteceu na obra original. How did you find these? I tried looking there. Everything. I scout you. E meus amigos, nesta versão aqui, o Po aparentemente não só enfrentou o Lord Shen, como também o acabou o matando. Mas pelo que se dá a entender, isso acabou tendo algumas consequências, pois pelo que parece o que estamos vendo aqui, se trata, digamos, da consciência de Po após o acontecido, quase como se fosse uma conversa do além com o Lord Shen. E o que eles conversam aqui começa a ficar um pouco mais estranho,
pois ele parece meio que provocar o Po depois de sua escolha, dizendo que as coisas que ele fez irão continuar, mesmo depois da morte, e que as supostas feridas que ele deveria se curar não iriam embora. E ele até mesmo tenta provocar e cita algo bastante interessante, que diz que isso aqui seria apenas o começo dos pesadelos de Po, e que mesmo após a sua morte, ele iria aproveitar todas as oportunidades que deram para ele, mas que o Po não deveria ficar triste, e que ele teria algo que iria animá-lo. Isso é apenas o começo, pô. Infelizmente, uma hora você vai acordar desse pesadelo. Isso aqui vai acabar por um momento. Mas não se preocupe. Eu garanto que todo sonho será doloroso. Isso aqui com certeza foi algo que eu não esperava de um Yu-Gi-Oh! Que até parece uma piada de primeira vez que você ouve, mas nesse contexto em si envolvendo o Po e principalmente o Lord Shen, que pra quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, que ele foi o responsável pela morte de familiares de Po, e que pra uma coisa dessa acontecer, onde o Po só decide matar a pessoa que possivelmente arruinou a sua vida inteira, seria algo até que bem coerente, e eu gosto dessa visão que o Wyrmingleff trouxe, uma visão bem mais distorcida, grotesca, que também é bem mais realista, entre aspas, do que poderia ter acontecido no meio da obra. Mas a conclusão que podemos observar que ele está se contando nessa história é que Po, após matar o Lord Shen, de alguma forma acabou sendo amaldiçoado pelo próprio, o que assim não é algo muito difícil de se imaginar para quem realmente viu o filme. E assim, pelo que parece, o Lord Shen agora o atormenta em seus sonhos, para que talvez a escolha que o Po tenha feito não tenha sido uma das melhores, pois como ele falou, ele vai garantir que agora cada sonho dele seja mais doloroso do que o antigo. E como podemos observar, isso aqui seria apenas o começo do pesadelo de Po. E o vídeo vai se finalizando por aqui, minha gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais curto do que vocês estão acostumados, pois digamos que não tem tanta coisa que eu poderia falar sobre essa obra, mas que eu não poderia deixar de trazer aqui para o canal, pois de verdade foi uma visão bem diferente, que me deixou muito curioso, que eu queria compartilhar também com vocês um pouco. E uma coisa que me deixou meio indignado no meio de tudo isso é que não tem uma continuação. Esse é o único vídeo envolvendo esse análogo Yorro, o que me deixa com muito mais curiosidade para eu ver como seria um terror envolvendo o universo de Kung Fu Panda, ou melhor, com o Po. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado, pois o vídeo vai se finalizando por aqui, minha gente. Queria agradecer duas vezes mais quem assistiu até aqui, poder estar compartilhando, deixando seu like, e estar comentando também sobre o que vocês acharam de tudo isso, se vocês gostaram um pouco mais ou não dessa visão meio distorcida envolvendo Kung Fu Panda, que eu adoraria estar lendo e debatendo com vocês aí embaixo. Lembrando também, todos os créditos devidos eu sempre deixo aí na descrição, junto com as minhas redes sociais, se você quiser estar papeando comigo de alguma forma. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.